sobre aporofobia, ou em outras palavras, o nosso velho horror a pobre. Porque de fato nós somos um país que mantém preconceitos mais profundos em relação à condição social do que a qualquer outra das velhas fobias que já são assunto dos movimentos sociais no Brasil desde o século XX. Eu mencionei inclusive esse horror a pobre em referência ao Caco Antibes, de um seriado dos anos 90, que trazia inclusive a corporificação desse asco, dessa antipatia, dessa aversão do povo brasileiro às camadas mais populares, aos menos providos de recursos. E dentro dessa construção, que inclusive fez muito sucesso nos anos 90, como um dos personagens mais emblemáticos do período, outros preconceitos vinham costurados. Preconceito às pessoas em condição de favela, em condição de rua, a uma misoginia sem precedentes. Cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! Não sei se alguém já viu isso ou sabe do que eu estou dizendo. Da mesma forma que as questões de racismo, as questões de homofobia já estavam todas encarnadas ali. E o que nós fazíamos nesse período, hein? Nós ríamos, porque afinal de contas esse é um traço cultural já tão entranhado nas nossas relações sociais que nós nunca estranhamos a ridicularizar a condição da pobreza e gerar uma aversão profunda a essa condição. Inclusive entre os mais pobres, que tentam refutar ao máximo a sua própria cultura, o seu lugar de origem e evitam ao máximo desenvolver qualquer consciência de classe. Ou seja, o entendimento de quem são, o lugar onde estão e que tipo de movimento precisam fazer para que essa realidade não seja indigna, injusta, desigual. Bom, a situação já vinha, de certa forma, sendo discutida por mim em milhares de outros temas. Não é à toa, só agora estou fazendo uma aula sobre aporofobia, especificamente. Porque eu já fiz sobre preconceito de classe, sobre pessoas em condição de rua, crianças em condição de rua, sobre desigualdade e pobreza, sobre outras discriminações. Já falei sobre solidariedade seletiva, já tratei de racismo, já tratei de homofobia, de transfobia, de basicamente todos esses núcleos, assim como da causa indígena, que envolvem preconceito social, que envolvem de alguma forma a segregação dos mais pobres. Assim como as recentes discussões sobre pessoas com deficiência, que também tem um componente de aporofobia muito forte e que estão no auge dos debates contemporâneos, inclusive é pauta no Senado. No entanto, eu percebi que eu deixei escapar algumas coisas, sabe? Desde que a Adela Cortina é uma catedrática na Espanha que começou a tratar o conceito, que praticamente criou o conceito em 2017. E desde então alguns dos fatores, mesmo os que já são batidos para a realidade brasileira, ainda não tinham sido avaliados com tanta precisão assim. Por isso esse momento para nós organizarmos. E claro, como eu fico ali na escuta do que está acontecendo dentro do Senado e dentro da Câmara, porque afinal de contas são eles que determinam o tema para o Enem e acabam guiando os vestibulares do país inteiro a partir disso, existe um projeto de lei desse ano, inclusive, que pretende criminalizar a aporofobia, ou seja, atos de preconceito, de violência motivados por pobreza, pela condição social, endurecendo as penas, incorporando isso ao nosso Código Penal. Então, isso, amplia de uma forma absurdamente exponencial a importância desse debate neste exato momento. E porque, claro, nós temos aí a desconfiança, leia-se, certeza, de que preconceito de classe
ou essa aporofobia tende a se aprofundar no Brasil a partir da atual crise econômica, a partir da atual crise sanitária, já que os abismos sociais tendem a se tornar mais profundos pelo desemprego e pela recessão. Já eram assim profundos, essa segregação e a fronteira do espaço dos pobres sempre foi muito densa e ela tende a se tornar assim mais uns bons quilômetros aprofundada. Então, sim, a gente precisa falar sobre aporofobia. Como mencionei, o termo vem desenvolvido, ou vem sendo discutido na Europa pela Adela Cortina. E a Adela começou a discutir essa questão vinculada aos movimentos estrangeiros na Europa, mais particularmente na Espanha, onde ela vive. E eu já tinha falado sobre esse assunto quando eu tratei de solidariedade seletiva aqui. Na verdade, eu fiquei até orgulhoso de mim, porque eu percebi que as minhas ideias e as da Adela estão perfeitamente alinhadas. O que a Adela observou, que é vivido no Brasil todos os dias, é que o acolhimento a estrangeiros em situação de turismo na Europa é muito grande e muito caloroso. As pessoas realmente se mobilizam para acolher turistas, para oferecer os melhores pontos de visita, as melhores opções de entretenimento, os melhores hotéis, os melhores serviços, vendendo inclusive uma visão de uma hospitalidade extremamente calorosa sobre o povo hispânico, sobre quem está visitando o país e quem participa da movimentação cultural por lá. Ou seja, não existe xenofobia, A velha xenofobia sobre a qual a gente sempre fala em relação à presença de estrangeiros. Muito pelo contrário, o acolhimento é gigantesco, imenso, talvez maior do que o feito para os próprios cidadãos, para os próprios conterrâneos. No entanto, basta que esse visitante não vá ao país pelo turismo, desde que esse visitante não vá ao país pelo interesse em deixar dinheiro nos hotéis, nos bares, nos museus ou em qualquer outra parte. Se esse estrangeiro vai em busca de asilo, em busca de emprego, de sobrevivência, oriundo da fome, das guerras ou de quaisquer outras tragédias ocorridas no mundo inteiro, a receptividade vira do avesso. A percepção sobre esse estrangeiro se altera da água para o vinho, porque aí fecham fronteiras, aí atacam o estrangeiro na rua, ali há o medo de que o estrangeiro roube empregos, roube as casas, roube as lojas, E a aversão aos estrangeiros começa. Então, pera lá. A Cortina começa a observar que a aversão não é necessariamente ao estrangeiro pela sua condição de estrangeiro. A aversão não é ao estrangeiro pobre, Então aí você já nota uma virada abrupta em relação ao que é xenofobia. A xenofobia não é a aversão ao estrangeiro, é ao estrangeiro pobre. E aí, se você for avaliar quase todas as fobias articuladas nessa sociedade, você começa a observar que ela é direcionada não à condição de minoria dos grupos atacados, mas à condição de pobreza dessas minorias, Vamos dizer que o público gay não é atacado de forma ampla e restrita, mas a bicha preta pobre da favela com certeza é mais atacada, é alvo de violências brutais e tem o seu direito à vida e à liberdade sempre ameaçados. Da mesma forma que o ataque à liberdade da mulher não é amplo e irrestrito, mas a mulher pobre periférica com certeza vai ser mais alvo de preconceito e de segregação.
Da mesma forma, a condição do povo preto nesse país ou em qualquer outro não são atacados de forma irrestrita, mas quanto mais favelizados e empobrecidos, maior o ataque, menor a segurança de sobrevivência. Por isso, inclusive, aquele discurso patético do Morgan Freeman não cola para a realidade nenhuma do país, até porque ele não faz parte da realidade dos povos pretos empobrecidos que são atacados, mutilados e assassinados todos os dias. E a condição de pobreza é o ingrediente definitivo para que o direito à vida seja corrompido. Aqui cabe a mesma questão, por exemplo, a pessoa com deficiência. O ataque, principalmente da negligência, da invisibilidade, da ausência de assistência de saúde, como comentávamos há pouquíssimos dias, não ocorre necessariamente pela condição de deficiência, mas porque a população com deficiência é a população mais pobre do mundo, como eu havia citado dentro da minha abordagem. E aí você pode desfiar essa mesma análise baseada na visão da Bela Cortina para praticamente todas as realidades de discriminação, de preconceito e de violência que a gente vive. Porque no Brasil, então, nós temos uma ampla, imensa realidade de violência como nós temos. Porque, claro, a nossa população pobre é ampla, né, extensa, e bastante silenciada, a ponto de ela poder ser atacada, repudiada, né, temida, sem que isso levante grande comoção pública. Não levanta, né? Se você está vendo muita comoção pública nas suas redes sociais, é porque isso é um traço da sua bolha, mas não significa que a população está em massa mobilizada por isso. Não está. A população em massa está mobilizada muito mais com o Natal, com as festividades, com o churrasco do final de semana, do que necessariamente com o que aconteceu ou está acontecendo no Carrefour, na favela, em qualquer outra região. Né? Então, é um público naturalmente segregado. Então, nós podemos dizer que essa aporofobia, essa aversão aos povos pobres, a população empobrecida, é necessariamente um processo também de negação à cidadania, que também envolve a negação à sobrevivência, claro, né? E aqui nessa negação à cidadania, você tem inúmeros contextos que você pode vincular, deixo a sua escolha. Você pode falar sobre a ruptura, a imensa ruptura do atual contrato social que nós firmamos, já que nós somos uma sociedade contratual. Essa visão de equidade e de dignidade garantida pela Constituição não funciona para pobres. Sempre me lembro de Darcy Ribeiro quando eu falo isso, eu não consigo dissociar, porque Darcy Ribeiro dizia que o projeto de democracia brasileira deixou milhares de fora, milhares de pobres, né? Claro, são os pobres que ficam de fora. E daqui a pouco eu vou comentar sobre por que esse contrato social é rompido com tanta habilidade. Você pode associar também nessa negação à cidadania, à sobrevivência, o que eu venho discutindo há bastante tempo sobre necropolítica, conceito do Akil Bembe. Já fiz um vídeo inteiro só para discutir esse conceito e para dizer como determinados grupos em sociedade são privados do direito à vida e sobre como nós desenvolvemos um modelo político que decide quem deve ter a vida protegida e quais têm a vida colocada a prêmio, né, que podem ser sacrificados sem problema algum. Isso também está intimamente associado às demandas de estado de exceção, que já rendeu também boas aulas, boas discussões aqui, envolve violência policial. Estado de exceção nada mais é do que um desdobramento da necropolítica, né? Um modelo que decide quem pode viver e quem pode morrer. Nesse modelo, claro, a força policial atua sempre em nome desse Estado e vai atacar com brutalidade, com violência descomunais,
aqueles que não têm direito de sobreviver. Assim como você pode associar o que eu já falei aqui várias, inúmeras, incontáveis vezes sobre a velha criminalização da pobreza. Porque ser pobre já é crime. Falamos disso aqui dentro de aulas que tratam não só de pobreza, mas de meritocracia também, se eu não me engano. Porque ser pobre é ser fadado ao fracasso, ser pobre já é uma insígnia de criminalidade, provavelmente você já é bandido, você já é traficante, você é uma figura da qual as pessoas devem ter medo. E tendo medo, as pessoas podem atacar se elas puderem, porque esse ataque nada mais do que é autopreservação. Esse ataque nada mais é do que autodefesa. Então, a pobreza já é fadada à condição de crime. Você vê isso, por exemplo, pela forma como nós associamos as regiões empobrecidas, favelizadas, marginais, como regiões onde o crime exista com frequência, onde corre bala perdida cruzando o vento por toda parte. Nós aprendemos esse código. Por isso que eu estou dizendo que isso enraizou na nossa formação de sociedade. É um traço da nossa cultura associar a pobreza a tudo aquilo que deva ser extirpado. E a Adela Cortina comenta que não existe necessariamente um momento em que isso começa, que isso não é um problema necessariamente contemporâneo, mas que faz parte da organização das sociedades contratuais. Vamos lá entender por que isso ganha mais ênfase, mesmo dentro de democracias tão bonitas, porque papel bonito, lindo, traço da Constituição impecável. Já fizemos uma aula fantástica sobre, não já? Comentando sobre como a Assembleia Nacional Constituinte escreveu tudo preocupadíssima em atender princípios de direitos humanos, alinhada com os tratados da ONU pós-guerra, preocupadíssima com a implementação da cidadania, engajadíssima no combate à fome, à pobreza, à desnutrição, à desigualdade. Para dar o quê? Horror à pobre, né? Não funcionou, não está funcionando. Dentro dessa abordagem, tanto a Adela Cortina quanto o próprio Kant comentam, né, esse contexto como um traço de debilidade moral. O que é debilidade moral? Nós não evoluímos moralmente nesse mar. Nós ainda somos de um atraso, né? De um atraso moral absurdo, em que nós não conseguimos fazer com que as nossas palavras ou os nossos papéis bonitos se tornem ações. É estupidez humana mesmo, né? Segundo a Adela, nós vivemos uma contradição gigantesca entre os nossos sonhos sociais, o que a gente imagina sobre uma sociedade equânime, com oferta de cidadania, com pluralismo, essa cidadania cosmopolita que pensa direitos humanos para todos os povos. Vamos dar as mãos e nos unir em nome do bem comum. Sonhos incríveis sobre uma sociedade justa, onde ninguém precise morrer de fome, onde ninguém morra de injustiça, onde ninguém sofra preconceitos. Sonhos fantásticos de uma utopia de fazer inveja em Thomas Moros. E lindo, entre as nossas declarações, que são lindas também, estamos aí escrevendo declarações e mais declarações, documentos, assembleias, conferências, reuniões, para falar sobre cidadania e fim da pobreza, Constituição, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789,
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1946, promulgada pela ONU, documentos lindos, tudo incrível, falando sobre a importância de gerar igualdade. Tá aí você, militante de rede social, treteiro de Twitter, também alimentando essas declarações, fazendo posts apaixonados sobre a importância da igualdade, fazendo posts incríveis sobre a importância da pluralidade, produzindo mais e mais vídeos e notas de indignação sobre as realidades com as quais você não concorda. Você está aí produzindo as declarações baseadas nos nossos sonhos de uma sociedade equânime. E as ações? E o que é a realidade? A realidade é de você não poder, por exemplo, abrir a porta da sua casa para oferecer um copo de água para uma pessoa em condição de rua. As ações estão no consumo descontrolado que ameaça o equilíbrio das nossas relações econômicas todos os dias. As suas ações estão em apoio a um governo psicopata, para dizer o mínimo, que nega direitos sociais às minorias e fomenta a violência, a barbaridade e a polarização. As suas ações estão no silêncio em relação à violência que você vê todos os dias, por toda parte, mas você prefere não se envolver, porque você prefere militar nas redes sociais, na proteção das suas telas de vidro, que conseguem, claro, camuflar sua covardia, a sua debilidade, a sua grande, imensa, infindável hipocrisia. Essa é a realidade. Essa é a realidade de um povo que consegue escrever documentos maravilhosos, mas que é incapaz de se mover contra os seus princípios culturais mais abruptos. Porque, como diz Kant, a tendência diante do dever moral é sempre optar pelo egoísmo. Porque se você tiver que abrir mão de um dos seus privilégios em nome dos mais pobres, os pobres morrem de fome, porque você está muito mais preocupado com o seu bem-estar individual do que com o bem-estar coletivo. Vide um caos democrático nesse país, sobre o qual você é incapaz de mover uma palha. E pior do que tudo, a sua ignorância é tão profunda que você nem sabe como mover essa palha, o que fazer, porque a sua debilidade moral é tão grande que nem aprender a executar as declarações fanáticas, lindas, utópicas que você constrói nas redes, você é capaz. Você nem sabe, você nem consegue, você não dá conta, você não consegue transformar a palavra em ação. Então é nisso que reside essa debilidade moral e a contradição para a aporofobia, de manter preconceito e segregação aos mais pobres, porque nós não conseguimos colocar ou transformar esses sonhos e essas declarações em ações reais. Digamos que os sonhos e as declarações, segundo a própria Cortina, estão associados a um universalismo, a essa visão de uma cidadania cosmopolita, como eu falei, de direitos iguais para todo mundo, né? Lindo, né? É lindo. E a nossa realidade ou está associada ao nosso individualismo, porque o bem-estar individual impera sobre qualquer outra coisa, nós somos incapazes de tomar alguma decisão que possa ameaçar isso aqui, ou ao que a Adela chama de comunitarismo, ao que privilegia a nossa comunidade mais imediata, sua bolha, né? O grupo que te cerca. Você é capaz disso até aqui. Então, a nossa capacidade de ação não evoluiu para isso aqui. Ou seja, já que eu usei Kant de referência, nas nossas decisões morais, em praticamente todas elas, impera o egoísmo.
Nós nos fechamos mais no que é bom para nós mesmos, não no que é coletivo. Você espera o quê? Você espera uma sociedade nova? E você ainda tem a cara de pau de se surpreender quando esses atos de barbaridade ocorrem. Você está aí fazendo bullying com os colegas, você está criticando as pessoas pelo corpo que elas têm, pelas escolhas que fazem, pela forma como vivem. Você é a doença dessa sociedade, está apontando o dedo para quem? Quem você acha que é dentro desse processo? Estamos todos nós nessa ferida aberta. Estamos todos nós putrefados nesse processo. E o pior de tudo, nenhum de nós consciente sobre isso, né? Então, vieram grandes processos históricos em torno disso aqui e nós ainda estamos fechados nesse self, né? Sobre o qual Hannah Arendt tanto discutiu e que eu já citei em 20 mil aulas aqui. Fechados em nós mesmos, fechados na nossa visão de sociedade ou na política tribal em que nós nos encerramos. Há inúmeros teóricos que falam de política tribal. Eu creio que eu devo ter citado aqui como última referência o Vladimir Safatli, que é um pesquisador excepcional e que tem trazido muito sobre essa visão, política tribal ou política de condomínio. Essa coisa que nós desenvolvemos de defender os mais próximos. Se está tudo próximo de nós, está bem, obrigado. Está o mundo, está tudo bem. A gente não precisa fazer mais nada. Então, nós simplesmente não temos habilidade de lidar com as desigualdades. Não, nós não temos. Nós não temos habilidade de mudar as nossas posturas em nome dessa coletividade. Muito pouco do nosso universo até hoje. São exceções. Os que conseguiram romper essa debilidade e alterar sua postura em nome de uma dinâmica de universalismo. O pior de tudo é que quem está executando essas declarações, quem está à frente da lei, quem está no poder judiciário, quem está no legislativo, quem faz parte da estrutura de poder, está aqui beneficiando a si mesmo, ou está aqui beneficiando os seus iguais, não está aqui pensando nos outros, né? Então, tão grave quanto a nossa profunda alienação em relação à dinâmica universal é a alienação de quem está à frente das declarações, dos contratos que nós estabelecemos, incapazes de alterar qualquer tipo de realidade que nós estamos. Então, nós temos, digamos, como diz a Adela, e eu adorei a concepção, vou usar para sempre agora, nós temos uma democracia cosmética, mudanças cosméticas, né? Pele boa, essência podre, mais ou menos isso, né? Bom, uma outra direção que a Adela comenta e que me intrigou bastante, porque foi novidade para mim, é sobre um condicionante neurocientífico, neurológico, que traz essa abordagem. Segundo a Adela, nós associamos a aporofobia a um senso de proteção biológica. E até então eu não tinha parado para analisar esse viés. Eu já tinha feito discussões sobre o egoísmo ser parte da essência humana, mas não a aversão a pobres como parte disso. Segundo a Adela, a nossa proteção biológica está associada a fatores como autointeresse, que nada mais é do que uma outra palavra para autocuidado, autoproteção ou individualismo. Ou seja, se o avião está caindo, você coloca a máscara de oxigênio primeiro em você, depois nos outros. É um senso de salvar primeiro a si e não necessariamente aos outros, né? Tem a ver com controle sobre só lidar com situações que você conhece e refutar qualquer coisa que saia
da sua habilidade de controle, né? E dissociação. Nós tendemos a querer esquecer, a escapar, a fugir de tudo que é incômodo, que é desconfortável, que pareça para nós, vamos dizer, conflituoso. Proteção, a gente foge do conflito. E você percebe como isso refuta a condição de quem é mais pobre do que nós? De quem é menos favorecido e que nós deveríamos colaborar pelo equilíbrio, né? Porque, afinal de contas, dentro de inúmeras outras pautas, nós entendemos, que eu já falei diversas vezes sobre isso em outras aulas, né? Que nós precisaríamos desenvolver um senso de humanidade, para entender que as pessoas de outras formações étnicas, sociais, sejam elas quais forem, religiosas, são humanas também. Nós desumanizamos essas pessoas. E também porque nós não desenvolvemos enquanto sociedade, enquanto outros grupos estiverem para além desse abismo, né? Mas veja, todos esses três fatores, associados a esse componente cerebral, a esse componente neuronal, que ela chama de componente biosocial, né? Um componente biosocial de proteção, refuta os menos favorecidos, ou seja, antes de ajudar o outro, eu vou preocupar com o meu interesse próprio. E esse auto-interesse não chega num equilíbrio de se eu já estou suficientemente bem, agora eu já posso ajudar o outro, para nos aproximarmos do ótimo de Pareto, por exemplo. Não, nós nem chegamos perto do ótimo de Pareto, de equilibrar o individual com o comum. Não, nós continuamos alimentando o individual, as nossas ambições, o nosso bem-estar financeiro, material, seja ele de qual for, mas o auto-interesse predomina. E nós desenvolvemos uma dinâmica que nem é de egoísmo, é de egolatria, né? O controle, no caso do que não é conhecido, ocorre com uma clareza muito grande. Afinal, nós nos desenvolvemos para apreciar os mais ricos, para apreciar o luxo, para apreciar a sofisticação. Sobre isso nós temos controle. Mudar esse paradigma para nós é incômodo. Como é incômodo? A tendência é que a gente tente se afastar. Então nós afastamos de nós com repúdio, com rejeição, com desprezo e muitas das vezes com impaciência tudo aquilo que nos incomoda, a ponto de haver ataques, quando esse incômodo é maior ainda. Você já deve ter visto ataques a pessoas em condição de rua, porque estão na rua, porque estão sujas ou qualquer coisa do tipo. Então, o ponto em que eu estou querendo chegar com essa abordagem biológica é que, como ela é um fator biosocial, esse dispositivo biológico foi responsável por criar a nossa dinâmica de contrato social. Esse é um dos fatores que a Cortina trouxe de uma forma incrível, que até então eu não tinha visto. Que essa dinâmica do auto-interesse, do controle, da dissociação, é responsável basicamente por toda a dinâmica de sociedades contratualistas. E como funcionam sociedades contratualistas? Como nós nos organizamos? Nós nos organizamos com base na contrapartida. Você concorda? Você obedece a direitos, você obedece a deveres se você tiver direitos. Você ajuda as pessoas se houver alguma possibilidade de você ser ajudado. Você percebe essa dinâmica? Então veja que eu estou ainda elaborando. O nosso contrato não é para todo mundo. O nosso contrato é para aqueles que podem oferecer contrapartida. Existe o direito à propriedade para quem tem propriedade, óbvio. Contrapartida
em forma de impostos, prosperidade econômica. Nós garantimos o direito à liberdade para quem conhece a definição de liberdade democrática. Para os outros, cadeia, exclusão. Nós garantimos o direito à vida para quem pode colaborar para que o modelo de sociedade funcione de forma próspera dentro do nosso alto interesse. Quem não favorece o nosso alto interesse não tem direito à vida. Eu não vou oferecer isso para todo mundo, né? Não. Entende o quanto isso é forte para o que nós somos? Nós não criamos um contrato social como a Constituição Federal para oferecer direitos para todos. Não. É para oferecer direitos para quem pode devolver contrapartidas sociais, né? Seja para o governo, seja para as outras pessoas que vivem em sociedade. Existe o Sistema Único de Saúde, que a gente vive falando, né? Que prevê saúde como um direito integral, universal e equânime. Lindo. Até ano passado, pessoas em condição de rua não poderiam usar. Olha só. É para todo mundo, menos para quem não devolve contrapartidas para essa sociedade. Então nós temos, na verdade, a partir desse senso de proteção biológica, biosocial, contratos sociais excludentes. É o grande, imenso, absurdo paradoxo das democracias contemporâneas. É para todo mundo, porém não. É universal para um grupo. Precisa ser integral, depende da contrapartida. Olha só, né? Então, sistema de saúde, segurança, educação, para todos, menos se você estiver na favela. Tratamento com respeito, uma polícia que oferece dignidade e segurança para todo mundo, menos se for preto e pobre. Conectou? Então, nós vivemos uma dinâmica de contratos que não são para todos, são contratos para uns. Nós firmamos contratos entre nós para beneficiar os nossos iguais, como se nós estivéssemos dentro de um clubinho, mas que não cabe todo mundo. Aí cabe aqui a velha da visão do senhor Darcy, que eu não sei por que eu estou escrevendo com letra minúscula. Cabe a ideia do aqui vender da mesma forma, como eu já havia dito, assim como cabe a noção de qualquer contratualista que você queira buscar por aí, né? De Thomas Hobbes e Companhia Limitada, já que o contrato foi estabelecido para quem tinha propriedade para ser protegida. Não é para todo mundo, mas não, nossa senhora, é podre, né? Que sociedade podre. Esse é o esqueleto de uma sociedade cuja carne tem apodrecido, né, cada vez mais. E nós nos desarticulamos de qualquer noção, né? A grande hipocrisia dos direitos humanos, que se aplica só a quem a gente acha que deve ser chamado de humano. Então, essa coisa de democracia que nós vivemos hoje, que a gente acha que vive, tem entrado em crise cada vez mais. Então, nem funciona, né? E não adianta você se assustar. Matou o cara asfixiado no estacionamento do Carrefour. Todo dia, toda hora. Pesquise aí quantos pretos pobres morrem por dia, por hora nesse país, pela simples condição de pobreza. Pesquise. Nós não estamos lidando com exceções. Nós estamos lidando com cultura. Isso é cultura desse país. De um país necropolítico, que decide quem pode viver e quem pode morrer. Aos pobres, covas rasas. Né? E aí, para além disso, como eu acho que eu deixei implícito dentro dessa discussão toda, nós estabelecemos rótulos muito eficazes, né? Becker é um dos melhores estudiosos dessa construção de rótulos, e veja que nós temos grupos empreendedores morais de dentro da política,
né, de dentro das instituições mais renomadas, de dentro da mídia, de 400 mil áreas que definem: pobre é fraco, pobre é quem não luta por um dia melhor, é quem não estuda, é preguiçoso, está na rua porque quer, na rua é confortável. Pensa, na rua nem precisa trabalhar, ele está ali porque a vida é fácil, ele ganha as coisas, ele escolhe assim. Portanto, ele nem é uma pessoa digna, como nós, que trabalhamos todo dia. Então, nós associamos a pobreza, a partir desse rótulo, não a imensa contingência histórica e estrutural que faz parte dessa sociedade. Nós não associamos as fobias todas vividas nessa sociedade a preconceitos estruturais. Não. Nós eliminamos todos esses componentes e o rótulo maior estabelecido por esses grupos é de F de fraco. Fraco. Não tem fibra para lutar, para ser gente grande. Pega aí discurso de qualquer coach na internet, você acha isso aqui. Esse é o rótulo. E o pior de tudo, como o Becker analisa, é que as pessoas que recebem o rótulo tendem a se comportar de acordo com ele. Tendem a acreditar nisso. Então a população empobrecida, em condição de favela, tende a acreditar que é assim fraca, que é fracassada, que está nisso porque é burra, que está nisso pobre no barraco porque não sabe o que fazer, porque é preguiçosa, né? Que perde tempo na vida, que não sabe aproveitar as oportunidades. Essa é a leitura que eles mesmos fazem e são incapazes de se entender como resultado de uma história, né, excludente, de uma história desumana, injusta, brutal, que os colocou na outra margem do abismo, que criou uma terceira margem, lembrando aqui de Guimarães Rosa, de invisibilidade, né? E de uma estrutura de sociedade que aniquila a vida dos pobres, de qualquer que seja a sua formação, principalmente minoritária. É fraco, é lido como fraco, né? Como eu mencionei, nós já estamos tentando nos mover para perceber isso. A própria Adela Cortina fala que dar nome para as coisas é a melhor forma de combatê-las. Eu levei muito tempo na minha vida até perceber isso. Enquanto você não dá nome, as coisas não existem. Quando você nomeia, você entende. E no entendimento você consegue mudar. Enquanto nós não entendermos isso existe, nós não conseguimos mudar essa realidade. Né? Já existe o projeto de lei 3271, se você quiser dar uma olhada aí, como eu mencionei, o projeto é desse ano, para criminalizar qualquer dinâmica de preconceito e violência baseada em condição social, baseada em pobreza. Criminaliza a aporofobia, embora o termo, a palavra não seja tão popular no Brasil ainda, embora a realidade já esteja inclusive virando projeto de lei, né? E a própria, e claro, se você for fazer uma redação para Enem, você já pode comentar sobre a necessidade de acelerar isso aqui, né? Para a aprovação desse projeto de lei urgentemente, para tentar de alguma forma trazer o assunto, né, para as discussões populares, para essa sociedade, para que nós talvez consigamos alterar essa formação cultural de debilidade moral em que nós vivemos. Enquanto o assunto não é oficializado como lei, fica difícil debater. A lei é uma forma de reconhecer. Se a Adela lá na Espanha conseguiu pôr o rótulo, nós aqui precisamos da lei para reconhecer o problema e conseguir combatê-lo. Trabalhar isso na escola, entender que bullying, na maioria das vezes, carrega muito dessa aporofobia, os julgamentos estéticos que nós fazemos,
os julgamentos sobre o que é decadente, o que é pobre, o que é estragado, tudo isso tem a ver com uma carga absurda de aporofobia. Estou falando de estragado aqui porque sim, eu estou falando dos influencers que geraram polêmica na última semana. Você deve ter visto alguma coisa por aí, né? Então é preciso reconhecer, existe, e você é um dos que dissemina a doença. Precisamos combatê-la. E a Cortina lança outros parâmetros que ela considera viáveis para esse combate. Primeira coisa que ela menciona é, para combater a pobreza mesmo, né, o reconhecimento. Quem é pobre? Parece uma pergunta fácil, eu vou até colocá-la aqui. Quem é pobre? Parece fácil, mas não é não. Porque pobreza não tem a ver só com condições materiais. Tem a ver com liberdade. Você já pensou em quantas possibilidades de vida são limitadas para as pessoas por causa da pobreza? Quantos sonhos interrompidos? Quantos projetos de satisfação e felicidade são inviabilizados? Isso é pobreza. É esse conceito que eu estou falando sobre potência, né? Potência e liberdade como elemento para detectar pobreza, é de um economista que eu citei aqui nas duas últimas aulas, eu acho, Amartya Sen. O Amartya Sen que comenta sobre essa questão, sobre liberdade, capacidade e as funcionalidades, né? Isso é o que determina quem é pobre, é quem é limitado, né? Então são essas as limitações. Ela entende a importância de políticas anti-pobreza. E política anti-pobreza, antes que você diga que nós já temos, não são só as que garantem sobrevivência. Sobrevivência é importante, sem dúvida. Sobrevivência tem a ver com os programas assistenciais, sim, todos eles, né? Os programas de distribuição de renda. Estão debatendo por aqui sobre a relevância de um projeto de renda mínima, o negócio já está fluindo, né? Temos aí Bolsa Família e tudo mais, tudo isso garante sobrevivência. Mas nós temos que pensar também na possibilidade de essas pessoas conseguirem ascensão. Porque não é só você sobreviver na linha da pobreza. Não é só garantir que essa pessoa tenha comida na mesa. É garantir, como eu mencionei, que ela tenha condições de sair dessa condição, né? Que ela tenha possibilidade de sair dessa condição. A gente está tentando esse, e falhando muito ainda, mais do que acertando. Esse aqui a gente não deu conta ainda. Para a ascensão, nós temos que trazer aquilo que o Chico de Oliveira chama de ferramentas de sobrevivência, né? Essas ferramentas quase sempre se traduzem em educação, né? Em sistema de saúde equilibrado, trabalho estável. Essas coisas todas são fundamentais para crescer. Pensa no que você tem hoje de privilégios para conseguir fazer alguma coisa, para conseguir estudar. Você não tem limitações de mobilidade urbana, sua casa tem teto, tem paredes, tem saneamento básico, você tem comida na mesa, você tem livros, você tem acesso à educação de qualidade, você tem acesso à conectividade, né, para garantir que você inclusive me assista nesse momento. Isso tudo são ferramentas para a ascensão. Ultrapassa a condição só de sobrevivência. Ela também é uma grande defensora da RSE, da responsabilidade social e empresarial, de uma mudança na perspectiva das empresas, no comprometimento com as políticas públicas. Se eu for por aqui, eu vou acabar me distanciando da questão do preconceito, mas só para você saber que ela é uma grande defensora disso também. Então, quem sabe, assim, com a força do legislativo brasileiro, isso aqui está na Câmara, né, e com as pressões populares para que isso seja votado, decidido rapidamente, nós consigamos dar nomes aos bois e entender as crises nas quais nós estamos afundados e o quão podre é essa sociedade de que nós nos orgulhamos tanto.
para que talvez a nossa postura seja menos contraditória, menos débil, menos hipócrita nos próximos anos. Porque apesar de todos os pesares, acredito que ainda seja possível acreditar na evolução humana.